Então nós vamos falar sobre o tema, a criação de um novo planeta. Irmãos, já faz alguns anos que eu estava visitando meus parentes lá no Rio de Janeiro. Eu morava lá no Rio de Janeiro, né? E eu estava na fila do ônibus, para ir para o meu trabalho, na fila do ônibus, né? Tinha assim um ponto final de ônibus lá numa praça e eu estava bem nessa fila. E a gente aguarda a fila, né? Para você ir sentado. Eu estava ali na fila do ônibus, estava chegando a minha vez, e quando eu olho para a esquerda, na minha esquerda havia uma banca de jornal. Acho que eu nunca comprei um jornal, não tenho paciência, né? Mas à minha esquerda tinha uma banca de jornal, e eu olhei, né? Olhei assim. Aí estava escrito assim em letras enormes: crianças se alimentam de sopa. Eu falei, mas por que essa reportagem na primeira página de jornal? Crianças se alimentam de sopa. Eu fiquei curioso. Eu saí da fila, perdi aquele ônibus para ver por que aquilo estava na primeira página. Crianças se alimentam de sopa. E fui lá. Aí eu li o artigo. E quando eu li o artigo, eu vi que realmente aquela notícia deveria estar na primeira página. Crianças se alimentam de sopa. Pergunto aos irmãos, se alimentar de sopa é uma tragédia? Depende da sopa, né? Qual é a sopa que o catarinense faz? Sopa de siri? Essa deve ser boa, né? Siri vegetariano. Tem aquela sopa de batata, sopa de macarrão, sopa de repolho, sopa de abóbora, né? Tem vários tipos de sopa gostosa. Mas essa sopa aqui era uma sopa diferente. Crianças se alimentando de sopa de papel de jornal. Crianças se alimentando de sopa de papel de jornal. E no artigo dizia assim, as pessoas foram lá pesquisar o que estava acontecendo, e as mulheres falaram assim, olha, nossos maridos estão desempregados, nós não conseguimos trabalho também, e as nossas crianças sentem fome. Então o que nós fazemos? Nós vamos nas feiras, no fim das feiras, o que sobra nós pegamos, aí nós aproveitamos o que dá, fazemos uma fogueira, colocamos tudo numa grande panela, mas não é suficiente para alimentar nossas crianças. E então alguém teve a ideia, alguém teve a imaginação de que o jornal demora a se desfazer. Então nós colocamos pequenos pedaços de jornal na sopa, as nossas crianças alimentam daquilo que sobra com aquele jornal. E isso dá uma sensação de saciedade. E elas demoram a ter fome. Imaginem, crianças se alimentando de sopa de papel de jornal. Onde foi isso? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, crianças se alimentando de sopa. Irmãos, o nosso planeta se chama planeta Terra. Nosso planeta se chama planeta Terra. Se por acaso nós tivéssemos aqui hoje, se nós tivermos a comunicação com outros planetas, se nós pudéssemos ir a outros planetas, né, fazer esse intercâmbio, então as pessoas, quando viriam para cá, elas iriam se dirigir para o planeta Terra, correto? Mas também se colocasse assim, que o nome do nosso planeta era planeta Guerra, será que as pessoas iam errar o caminho? Será que elas iriam errar o caminho? Planeta da guerra? Iriam errar? Não, porque aqui tem guerra. Se colocasse o nome do planeta, nosso planeta, planeta da angústia, eles iriam errar o caminho? Tem muita gente com angústia. Se colocasse planeta da fome, não errariam o caminho. Planeta da tristeza, planeta da morte, planeta da injustiça, planeta da corrupção, eles não errariam o caminho. Porque, infelizmente, o nosso planeta, a situação do nosso planeta é essa. Irmãos, saiu uma pequena pesquisa de que muitas pessoas que não creem em Deus, já foram cristãs. Foram pessoas que liam a Bíblia, pessoas que oravam, pessoas que frequentavam a igreja, e hoje são ateus, ela não crê mais em Deus. Por quê? Porque na vida dela aconteceu alguma coisa que elas não conseguiam entender o amor de Deus, não conseguiam entender.
Por que eu venho à igreja? Por que eu oro, leio a palavra de Deus e isso acontece na minha vida? Não consigo deslanchar. Talvez algum dos irmãos esteja pensando sobre isso, né? Como que está a sua vida? Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. E aí você vê o seu amigo, eu estou vendo aqui nessa rua casas maravilhosas, e aí você vê o seu amigo que não guarda o sábado, não faz reforma de saúde, é uma pessoa que não tem religião, xinga palavrão para todo mundo e prospera. E o que muitas pessoas pensam? Deus não gosta de mim, Deus não é bom, ou Deus não existe. Mas vamos rapidamente ver como que era esse planeta Terra no começo. Eu queria convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias e queria ver aqui a destreza do catarinense e de quem está na igreja hoje, né? Nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria que os irmãos participassem. Se os irmãos participarem, vai espantar um pouquinho o sono, né? E nós vamos relembrar como era esse planeta quando Deus criou. Gênesis, capítulo 1. Vamos abrir todo mundo lá? Gênesis, capítulo 1. Quem não estiver com a Bíblia, pode pegar o seu celular, certo? Então, quando uma pessoa terminar de ler, o outro, imediatamente, continue a leitura. Podemos combinar assim? Quando uma pessoa terminar de ler, ela parar de ler, o outro já em seguida já dá sequência. Gênesis, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Obrigado, irmão. No primeiro dia da criação, o que Deus fez? O dia e a noite, certo? Antes o planeta era sem forma. Não tinha forma nenhuma. Aqui era um abismo. No primeiro dia ele fez o dia e a noite. Gênesis, capítulo 1, né? 6 a 8. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento do céu e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Obrigado. Segundo dia, céus. Primeiro dia, o que ele fez? Primeiro dia, o dia e a noite. Parte clara e a parte escura. Segundo dia, céus. 9 a 13. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nelas sobre a terra. E assim foi. E a terra produz vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam fruto que continha sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era muito bom. Foi a tarde e a manhã o dia terceiro. O dia terceiro. Então, no terceiro dia, ele fez a parte seca e separou da parte líquida. Parte seca, terra, a parte líquida, mares, e fez as árvores, certo? Aí surgiu o pé de manga. Eu gosto muito de manga, né? 14 a 19. Então disse Deus, que haja luzes no céu, para que se haja separação noite, e para também que marque os dias, e anos e estações. E essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, Para governar o dia e a noite, e para
amanhã o dia quarto. Então, no quarto dia, o que foi feito? No quarto dia, sol, lua e as estrelas. 20 a 23. E disse Deus: produzam as águas fagunas de seres viventes, e voem atados acima da terra no firmamento do céu. Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Correto. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Correto. Quinto dia. Então, no quinto dia, o que Deus fez? O menininho aqui? O que Deus fez no quinto dia? O que Ele fez no quinto dia? Ele fez os animais dos mares, né? Os animais dos mares. Aí Ele fez as baleias, fez os tubarões, fez os polvos, fez os animais marinhos. Versículo 24 e 25. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Certo. No dia sexto fez bastante coisa, né? Os animais terrestres e os seres humanos. E o capítulo 2, do versículo 1 a 3. O céu e a terra e tudo o que há neles foram terminados. No sétimo dia terminou Deus o que havia feito e descansou. Então abençoou o sétimo dia e nos declarou sagrado, porque nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Essa é a história da criação dos céus e da terra. Obrigado. Sétimo dia, o dia de descanso. Irmãos, esse foi o mundo que Deus planejou. E Ele fez um mundo maravilhoso, um paraíso. E o objetivo dele é que nós vivêssemos nesse mundo para sempre, desse jeito. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, como seria Itajaí, né? Já é bonita, né? Mas como seria Itajaí? Como seria o Rio de Janeiro? Como seria a França, os Estados Unidos, né? Seria bem mais bonito do que é. E até o dia de hoje, nós ainda percebemos lugares bonitos. Eu e o Campos tivemos o privilégio de conhecer um lugar chamado Porto de Galinhas. Alguém conhece aqui? Porto de Galinhas? Conhecem? Lugar maravilhoso, né, Campos? Lugar lindo, maravilhoso.
Interessante, irmão Edson também conhece. Irmãos, o interessante, nós passamos algumas vezes nessa praia, Porto de Galinhas, e aí nós tinha lá a televisão, né, nas lojas, e aí passava notícia. Curitiba, a parte sul, né, Rio Grande do Sul, 0 graus. São Joaquim, 3 graus abaixo de zero. E a gente estava onde, Campos? Na praia. Praia quentinha, lá não tem frio, né? Não tem frio, mas é uma maravilha. Pernambuco, um lugar maravilhoso, né? Águas limpas, lá tem um lugar chamado Arrecifes, e aí quando baixa a água, você mergulha naquelas piscinas naturais, e em cada piscina tem peixes, né? E eles não se misturam. Numa piscina tem peixes pretos, na outra amarelos, na outra azul, na outra vermelhos, e você mergulha ali junto com os peixes. Ainda é uma maravilha, né? Imagine como era antes do pecado. As praias de Santa Catarina, não posso deixar de falar, né? As lindas praias de Santa Catarina. Tem um lugar também que eu não conheço, mas diz que é muito bonito, um lugar chamado Gramado. Fica no Rio Grande do Sul, né? Quem conhece Gramado? Olha aí, ó. É bonito mesmo? É lindo, né? Lindo, Gramado. Outros falam num lugar chamado Cancún, outros falam no Havaí. Então, irmãos, a terra ainda tem muita coisa bonita, uma terra cheia de pecado. Agora imagine antes do pecado, imagine quando ela saiu das mãos do Criador, como era o planeta. Tudo era muito maravilhoso, e isso Deus criou para o ser humano, para a nossa felicidade. Eu quero mencionar mais algumas coisas que havia no jardim. Não dá para a gente ler tudo por causa do tempo, mas eu quero mencionar mais algumas coisas maravilhosas que havia nesse paraíso. Havia uma árvore chamada Árvore da Vida. Então, o ser humano, o casal, e se não houvesse pecado, né, todos poderiam comer da Árvore da Vida. Então, quando a pessoa comia da Árvore da Vida, significava o quê? Que ela ia viver eternamente. E após o pecado, mesmo após o pecado, o efeito da Árvore da Vida, que estava no homem e na mulher, se transmitiu aos seus filhos, né? E teve um homem que viveu, está lá em Gênesis 5:25, teve um homem que viveu 187 anos. Não, foi isso? 900 e? Cadê? Não, é 5:25? Onde é que está? Foi quando gerou Lameque. 5:25 gerou Lameque. Foi quanto, irmão? Quando ele gerou, né? Mas a idade total dele, quando foi quanto? 26, olha lá. Onde é que está? 26. Aqui que tá, ó. Todos os dias de Matusalém foram quantos? 969 anos. Olha só, 969 anos depois do pecado, hein? Depois de quase 1000 anos, o homem viveu. Isso com saúde. E vários viveram assim muito tempo, né? O efeito da árvore da vida. Irmãos, olha, vale a pena aceitar a Cristo. Vale a pena se firmar na verdade, né? Porque esse jardim, ele vai descer de novo para o nosso planeta. Lá estará a árvore da vida e todos vão poder comer. Todos vão poder comer. Então tinha lá a árvore da vida. Um outro presente para o homem que ele concedeu lá no jardim foi o casamento. Deus fez o casamento. Um homem perfeito, não é isso que as mulheres sonham? Não é isso? As mulheres sonham o quê, irmão? Sonham com um homem perfeito. E o homem, a mulher perfeita. E lá foi isso. O homem perfeito para a mulher perfeita. Não tinham tendência pecaminosa. Não tinha maldade. Não havia ofensa. Tudo gentileza, tudo cortesia, só sorrisos para lá e para cá. Um mundo de felicidade. Foi isso que Deus fez. Ele também deu um presentão para o homem chamado trabalho. Eita, tem gente que riu, né? Irmãos, o trabalho é uma bênção. Não é uma bênção? O trabalho é uma bênção. Foi um presente para o homem.
A pessoa só reconhece isso quando ele perde a saúde, né? Eu estava conversando com o irmão Edson. Eu cheguei na casa de um homem, fiz uma oferta para ele. Aí eu falei assim, o suco de batata cura úlcera. Aí ele falou, eu tenho isso. Eu falei, o suco de pepino normaliza a pressão. Eu falei, eu tenho isso. O xarope do abacaxi combate a bronquite. Eu tenho isso também. O xarope do mamão combate tosse. Xarope de mamão com mel, né? Eu tenho isso também. Eu falei nas plantas, falei, eu tenho isso também. Falei, rapaz, eu tenho tudo isso aí. Quanto que é isso aí? Aí eu dei o preço, ele comprou. Aí ele falou assim, rapaz, olha, eu sei que você é jovem, você está batendo de porta em porta. Talvez algumas pessoas estejam batendo porta na sua cara, mas não pare de trabalhar, não pare. Eu fui gerente do Banco do Brasil, ganhava bem, me aposentei bem, e o meu sonho era ser aposentado, curtir a vida. Hoje eu estou aqui sem trabalhar, cheio de doenças. Então, se você quer ter saúde, mexa-se. Então, Deus deu o trabalho para o homem para a felicidade. E o homem hoje que quer ter sucesso tem que trabalhar. O trabalho era leve, saudável. Outro presente, paz e segurança. Então lá estava o casal, o leão passava perto dele, a onça, o leopardo, a cobra tinha asas, voava, tudo maravilhoso, né? Alimentação, frutas sem agrotóxicos. Imagine você contemplar um pé de manga, que é a minha fruta número 1, você completar um pé de manga e você poder pegar aquela manga e ela não é azeda, ela não tem agrotóxico e nem tem bichos. Era assim. O jardim era assim. Qualquer fruta que tinha lá era desse jeito. Eu me lembro que eu morei numa casa e na calçada da minha casa tinha um pé de pitanga. Bem ao lado assim, né? Pé de pitanga. Eu fiquei tão feliz, porque eu comi pitanga quando eu tinha 10, 12 anos, lá no Rio de Janeiro, né? Na minha vizinha tinha um pé de pitanga, a gente comia pitanga. E aí eu morei naquela casa e um pezão de pitanga, bem na calçada, né? Vermelhinha. Quem conhece pitanga aqui? Pé de pitanga. Irmãos, eu me deliciava naquela pitanga. E eu estranhava, né? Porque ninguém comia aquela pitanga. Eu comia aquelas pitangas, né? Comia pitanga, comia pitanga, comia pitanga. E eu notava que surgia assim uma ardência no meu estômago. Mas eu pensava que era outra coisa, né? Aí depois de algumas semanas, eu acho que alguns meses, eu encontrei com uma pessoa, ela falou assim, irmão Cícero, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu estou sabendo que o irmão está morando lá em Arthur Alvim. Eu falei, estou. Sabe a casa onde o irmão mora? Eu falei, sei. Aquela casa era minha. Eu vendi para a igreja aquela casa. A gente ofereceu para a igreja comprou, aquela casa era minha. O irmão está morando numa casa onde era minha casa. Falei, que bom, a casa é boa, muito bem. Lá tem um pé de pitanga? Falei, tem. Bem na calçada, né? Falei, tem. Falei, pois é, irmão Cícero, eu não sei o que acontece com aquele pé de pitanga. Aquele pé de pitanga, a gente colocava tanto veneno, mas não adiantava nada. A pitanga é cheia de bicho. Eu nem falei que eu comia, né? Aí eu pensei assim, não é possível. Porque, irmão, quando você pega uma fruta que tem bichos, geralmente ela, né? Ela fica meio podre, né? Mas a pitanga era bonita. Aí eu cheguei em casa e falei, não é possível. Pensando na pitanga, né? Aí eu cheguei naquele pé de pitanga, peguei umas 3 pitangas bonita, bem vermelhinha, né? Peguei umas 3 pitangas e falei, não, aqui não pode ter bicho. Levei até a cozinha e abri uma delas, cheia de bicho. Abri a segunda, cheia de bichos. Abri a terceira, cheia de bichos. Que tristeza, né? Que Jesus volte logo, eu quero comer pitanga sem bichos. Assim era no paraíso, né? O clima no paraíso como era? Um clima gostoso. Não havia chuvas, era pequeno orvalho que regava tudo, né?
Era um clima gostoso, um clima ameno. Itajaí, eu conheço Itajaí, hein? Mês de janeiro aqui em Itajaí, hein? É quente. É quente. E tem lugar que faz muito frio, né? Moradia. Moravam no jardim. Eles podiam deitar no capim, lá na grama, né? Que não haveria formiga, nem escorpião, nem aranha para picá-los. Será que tinha aranha naquela época? Hã? Tinha ou não tinha? Tinha? Hã? Tinha. Tinha aranha, tinha escorpião, tinha formiga, mas eles não picavam. Eles contribuíam para o ecossistema. E vai voltar a ter de novo, né? Irmãos, e a religião? E o sábado? Como deveria ser o sábado do casal no Jardim do Éden? Imaginem, alguém já pensou nisso? Como deveria ser o sábado deles lá no Jardim do Éden? Alguém já pensou? Será que eles tinham escola sabatina? Tinha? Tinha. Tinha a escola sabatina. Irmãos, e quem assistia a escola sabatina com eles? Quem? Os anjos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos. Irmãos, certamente eles levavam harpas. E eles passavam o sábado com o casal, louvando ao Senhor, ouvindo Deus falar com eles. Esse era o sábado deles. Passavam na presença do Senhor. Eu não sei se o irmão Edson se lembra, né? Mas tem um texto que diz que elas cantavam, né? As estrelas, né? Diz aqui um texto. O Santo Par não apenas eram filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas estudantes a receber a instrução do Criador, toda a sabedoria. Eram visitados pelos anjos e concedia-lhes comunhão com o seu Criador, sem nenhum véu protetor de separação. Então o casal conversava com Deus face a face. Conversava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo face a face. Conversava com os anjos e cantava com os anjos. Que maravilha, irmãos, ter essa comunhão. Ter essa comunhão. Tudo era muito bom. Não havia fome, não havia tristeza, não havia doenças, não havia maldade, não havia morte. Esse era o plano de Deus, um paraíso. Mas, infelizmente, nesse jardim também havia uma outra árvore. Quem se lembra o nome dessa outra árvore? A árvore da ciência do bem e do mal. E Deus falou para ele: olha, vocês podem comer de tudo. Podem comer de tudo livremente. Todas as árvores. Mas dessa aqui, só essa aqui, vocês não podem comer. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Campos, você se lembra daquele que comia 40 bananas? Você lembra ou não? Não? Eu ouvi dizer que tinha um jovem que comia 40 bananas, né? Então lá no paraíso podia comer bastante banana, né? Infelizmente, irmãos, o casal falhou no teste. E aí veio o problema. Tristeza, morte, dor, decepção. Eu não vou entrar nesse detalhe, que esse assunto vai ser falado amanhã. A coisa mudou. A culpa foi de Deus? Não. A culpa foi de Deus? O mundo está do jeito que está. A culpa é Deus? A culpa não é de Deus. Quem foi culpado? O homem foi culpado. Ele foi advertido. Ele foi bem orientado. Ele pecou porque ele quis. E o mundo está hoje do jeito que está. A culpa é nossa. Nós somos culpados pelo que acontece hoje no mundo. A culpa não é de Deus. Não se esqueça disso, irmãos. Deus ama você. Deus nos ama. Ele fez tudo para a nossa felicidade. Infelizmente, nós quebramos aquele pacto. Por isso nós estamos sofrendo. A culpa não é dele. Mas ele ainda está trabalhando para a nossa felicidade. Nós ainda hoje podemos experimentar um pouquinho daquela paz. Ainda podemos experimentar, né? No livro de primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Diz lá, lançando sobre ele, onde é que está? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se tem aqui alguém passando por alguma ansiedade, que é uma coisa que pode matar, irmãos, a minha esposa teve câncer. Graças a Deus ela está melhor, ela foi desenganada. E nós passamos em vários médicos. E ela fazia a mesma pergunta e eles davam a mesma resposta, vários médicos diferentes. Ela falava assim: doutor, eu sou vegetariana. Há muitos anos eu sou vegetariana. Faço uma alimentação integral. Por que eu estou com câncer? Todos eles deram a mesma resposta. O seu problema não é alimentação. O seu problema é ansiedade. Você precisa controlar a sua ansiedade. Irmão, nós precisamos controlar a nossa ansiedade. Confiar mais em Deus. Lançar a nossa ansiedade nele. Porque o que está escrito lá? Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Quer que nós sejamos felizes. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, nós podemos ir a Ele. Essa é a promessa dEle. Ele vai nos aliviar. E, finalmente, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê essa graça, e nós possamos, pela graça de Cristo, experimentar um pouco daquela paz que nós tínhamos lá no Jardim do Éden. E se nós permanecermos fiéis, nós voltaremos a viver naquele jardim e seremos felizes para sempre. Amém? Amém.